acontece na vida, de 1 a 4%, também mais que nos homens. Surge geralmente na idade adulta, entre os 25 anos. 91% dos pacientes com transtorno de pânico também tem algum outro transtorno psiquiátrico, né, sendo o principal deles um transtorno depressivo maior. E o que acontece no transtorno de pânico? Né? Há uma hipersensibilidade pós-sináptica à serotonina, há uma diminuição da serotonina na fenda sináptica e há uma hiperestimulação da amígdala cerebral. Né? A gente sabe que a amígdala fica muito sensível também, hiperativada, desencadeando nas crises de pânico. Há também uma atenuação da transmissão GABAérgica, né, nessa amígdala. O que é isso? Por que a amígdala fica ativada? Porque o GABA, né, o neurotransmissor GABA, que é o que inibe, que diminui a estimulação da amígdala, ele está inibido, está atenuado. Então, se você inibe a inibição, o que acontece? Estimula. Então, por isso que a amígdala está estimulada e aí acaba liberando neurotransmissores como a adrenalina, que causam a síndrome do pânico. Tá? Então, essa é a neurofisiologia conhecida do transtorno de pânico. Vamos ver aqui. E também, além da neurofisiologia, a gente também tem alguns fatores psicodinâmicos, né, para a pessoa desenvolver o transtorno de pânico. Quais são esses? Geralmente está mais frequente quando a pessoa tem dificuldade para tolerar raiva, dificuldade para tolerar uma separação física ou emocional de uma pessoa, um aumento na responsabilidade do trabalho também, algo novo, algo inesperado, uma dificuldade de lidar, né, também com pressão. Então, tudo isso está envolvido, assim como percepção dos pais como controladores, críticos, exigentes, pode haver um abuso sexual ou físico, e os mecanismos de defesa que essa pessoa usa para lidar com os problemas, uma reação, uma exteriorização, uma somatização e uma anulação. Então, ela tende a somatizar, a sentir no corpo o que está no emocional. Né? Isso são características, tá, gente? Fatores psicodinâmicos que estão envolvidos na etiologia do transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico. Né? Dentro do transtorno de pânico, a gente tem um ataque de pânico. A pessoa pode ter um ataque de pânico sem ter transtorno de pânico. E a gente vai ver como isso é possível. O ataque de pânico, ele é um episódio súbito de medo e desconforto intenso. Ele é um episódio. Dura de minutos a algumas horas, tendo pico em minutos. Eles são inesperados. Nem sempre são inesperados, mas na maioria das vezes é inesperado e ocorre a qualquer momento. Mas alguns não se encaixam nessa distinção de esperado ou não esperado, porque tem algumas situações que podem desencadear ataques de pânico também. Então, o ataque de pânico, ele é um episódio súbito, que dura minutos ou algumas horas. E aí, o que acontece quando a pessoa tem um ataque de pânico? Ocorrem 4 ou mais desses 13 sintomas. Quais são eles? Taquicardia, sudorese, tremor, falta de ar ou sufocamento, asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, tontura, desmaio, vertigem, calafrio ou onda de calor. A pessoa geralmente fala que como se estivesse subindo uma onda de calor, que vai tomando conta e acelera o coração e dá falta de ar, e a pessoa tem uma sensação, um medo de que vai morrer, né? E você tem uma sensação de medo de perder o controle, uma sensação de que vai enlouquecer, pode acontecer parestesia, pode dar desrealização ou despersonalização, como se estivesse desfazendo, né? Dissocia. A pessoa sente como se ela não tivesse no próprio corpo. Então, isso é um ataque de pânico. E quando, então, vira um transtorno de pânico? Se a pessoa tem um ataque de pânico em um determinado momento e isso não afeta a vida dela e ela
anda, passa por aquilo e aquilo não interfere na vida dela, aquilo é um ataque de pânico. E quando que é transtorno de pânico? Vira transtorno de pânico quando os ataques de pânico começam a ficar recorrentes, quando começam a repetir, vir várias vezes. E aí, esses ataques, eles são seguidos de pelo menos um mês por umas dessas características, né? Então, eu tenho um ataque de pânico recorrente, ele está se repetindo. Em uma semana eu tenho, por exemplo, 3 ataques de pânico e eu fico por um mês sentindo um desses sintomas, tá? Isso é tudo mínimo, né, gente? Pelo menos um mês, mas tem pessoas que sentem mais de um mês um desses sintomas, como por exemplo, apreensão e preocupação persistente acerca dos ataques de pânico ou sobre as suas consequências. A pessoa fica com medo de ter outro ataque de pânico, deixa de fazer coisas porque está com medo de ter um novo ataque de pânico. E aí ela faz uma mudança desadaptativa significativa no seu comportamento, né? Que aí o que ela vai fazer? Não vai querer sair de casa por medo de ter um ataque de pânico na rua, não vai para o trabalho por medo de ter um ataque de pânico no trabalho, na faculdade. Então, isso começa a trazer consequências para a vida dessa pessoa. E aí, essa preocupação não é consequência de uso de substâncias, agora são aqueles critérios que a gente exclui outras causas, né? E a perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental. Então, quando que vira transtorno de pânico, gente? Quando o ataque de pânico ele é repetido e é acompanhado de pelo menos um mês de medo de ter outro ataque de pânico e de esquiva ou evitação de alguma situação para não ter um ataque de pânico. Ter crises de medo é muito comum, né? 16% da população geral tem crises de medo, de você ter medo de fazer algo. Só que o ataque de pânico, ele está menos frequente, é 7 a 13% da população, né? Você ter uma crise de medo é natural, pode ser normal, né? Mas essa crise de medo ser um pânico, com todos aqueles sintomas que a gente viu, 7 a 3% da população tem. E esse ataque de pânico se torna transtorno de pânico em 3,5% da população, tá? E aí, sem agorafobia, é mais comum do que com agorafobia. Um pouquinho mais comum, mas está praticamente igual, né? Uma é 2% e outra é 1,5%. E aí, a gente vai falar também mais pra frente o que é agorafobia, tá? Porque a agorafobia também foi... não necessariamente o transtorno de pânico precisa de ter agorafobia, ele pode ser com ou sem agorafobia. E aí, sempre frente a um diagnóstico psiquiátrico, a gente precisa diferenciar, excluir outras causas, principalmente as causas orgânicas, como doenças cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, endócrinas, intoxicação por drogas, abstinência de drogas e outros transtornos ansiosos. Então, a gente sempre precisa fazer esse diagnóstico diferencial. E a agorafobia, então, o que é isso? Né? É uma ansiedade ao estar em locais em que possa ser difícil você escapar ou que não tenha disponível nenhum auxílio. Então, a pessoa se sente com medo de, se passar mal, não vai conseguir escapar. Isso que é a agorafobia. Então, ela não está mais relacionada ao transtorno de pânico diretamente, né? Você só tem transtorno de pânico se tiver agorafobia. Não. Você só tem agorafobia se tiver transtorno de pânico. Não. São duas coisas diferentes. Você pode ter agorafobia sem pânico e pode ter pânico sem agorafobia. E a gente precisa de ter uma necessidade, né, de que sejam 2 ambientes distintos, né? Que você tenha, sinta essa agorafobia. Esses são os critérios do DSM-5. E o tratamento do transtorno de a gente tem esses, né? Reduzir os sintomas, ter uma prevenção de sequelas, prevenir recaídas. A gente tem etapas para esse tratamento, né? A gente tem que fazer o reconhecimento, o diagnóstico. Esse atendimento pode ser também atenção primária. Tem uma revisão sobre os tratamentos alternativos. A gente encaminha para o serviço especializado se houver necessidade para fazer o tratamento nesse serviço. Tratamento de primeira linha, quais são? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina,
benzodiazepínico, inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina e serotonina e terapia cognitivo-comportamental. Então, esses 4 itens são considerados terapias de primeira linha, tá, gente? Sendo que a gente vai preferir o inibidor seletivo de recaptação de serotonina por conta dos seus efeitos colaterais. E é sempre importante iniciar com a dose baixa. Então, outra, né, alternativa, como a gente falou, do tratamento de primeira linha, é a terapia cognitivo-comportamental, e aí existem 3 estratégias de terapia cognitivo-comportamental: dessensibilização sistemática, exposição, reestruturação cognitiva. E a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, associada a um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, traz benefícios adicionais se comparados a uma adição à benzodiazepina, tá? E é sempre mais válido, mais eficaz terapia com medicação. Na vida real, né? O que acontece na vida real? 40% dos pacientes que são tratados corretamente, com tratamento adequado, permanecem com alguns sintomas. E os fatores associados a essa não resposta ao tratamento são quando tem uma duração mais longa da doença, uma gravidade maior, quando há esquiva agorafóbica moderada ou intensa, quando há medos hipocondríacos intensos associados e quando há visitas frequentes a serviço de emergência. A pessoa tem ataques de pânico e ela procura emergência. Então, quanto mais vezes a pessoa procura a emergência, maior o prognóstico fica pior, né? Pior é a resposta dela ao tratamento. E aí, se a primeira linha falha, a gente tem a opção de trocar para outra medicação de primeira linha e a gente tem como potencializar. E aí, quais são as possibilidades de potencialização? Você pode acrescentar o benzodiazepínico ou a terapia cognitivo-comportamental ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou acrescentar um benzodiazepínico ou um antidepressivo a TCC, tá? Então, isso é potencializar, você unir tratamentos. E aí, qual vai ser a duração que a gente vai manter esse tratamento? Pelo menos 8 a 12 meses após a melhora, tá? Muito importante perceber isso, que não é a partir do momento que começou a fazer o tratamento, é a partir do momento que melhorou, e aí a gente conta 8 a 12 meses. 30 a 90% um tratamento bem sucedido tem recaída quando o tratamento é interrompido, e isso acontece principalmente com pacientes que fazem uso de benzodiazepina. Lembrando que os transtornos de ansiedade são uma condição crônica. Então, diagnóstico e tratamento precoce tem melhor prognóstico. O transtorno de pânico não tratado evolui com quadros com comorbidade, principalmente agorafobia e depressão. Os medicamentos, a evidência de melhor relação risco-benefício, tá? Para os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e sempre integrar um tratamento psicossocial. Combinado?